receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Né? E o título hoje é Reconhecendo Qualidade nos Outros. Amém. Então tem que começar por aqui. Tá certo, é isso aí. Não é? Nós temos lá em Cantares 1, de 10 a 15, né, que nos mostra sobre esse tema que nós vamos falar hoje, que é reconhecer qualidade nos outros. Eu sei que não é tão fácil, né? Muitas vezes as pessoas têm mais facilidade em olhar os defeitos dos outros do que olhar a qualidade. Mas a própria palavra nos instrui, nos ensina a olhar as qualidades das pessoas. Então nós temos aqui hoje em Cantares 1, de 10 a 15, que fala assim: agradáveis são as tuas faces entre os teus enfeites, o teu pescoço com os colares. Enfeites de ouro te faremos com pregos de prata. Enquanto o rei está sentado à sua mesa, dá ao meu marido o seu cheiro. Não é? Tranquilo. O meu amado é para mim um ramalhete de mirra, morará entre os meus seios. Como um cacho de Chipre nas vinhas de Engedi, é para mim o meu amado. Eis que és formosa, ó amiga minha, eis que és formosa, os teus olhos são como os das pombas. Né? Então nós temos aqui pessoas de quem os outros gostam e a quem seguem com fidelidade. Geralmente são aquelas que expressam apreços pelos outros. Elas vivem o princípio da afirmação. O Cântico de Salomão revela a pessoa que identifica qualidades específicas que aprecia em outras pessoas e então expressa a sua admiração, comunicando amor e reconhecendo qualidades. E assim, o outro sempre é recíproco no sentimento, né? E o outro, normalmente, ele vai ser recíproco no sentimento quando nós reconhecemos a qualidade dele. O que fazer para encorajar as pessoas? Não é? É uma pergunta, não é? Eu vou deixar esse guarda-chuvinha, né, assim, para o pastor Rogerinho. Guarda-chuvinha? Como é que é esse guarda-chuvinha? É a pergunta. A interrogação faz para você. Tá bom. Guarda-chuvinha. Isso é bom, hein? Mas, Guerra, um dos grandes problemas que normalmente as pessoas têm nos relacionamentos é exatamente na questão de motivar o outro e manter esse relacionamento num nível agradável e motivado. Amém. Por quê? Porque na maioria das vezes nós temos dificuldades de enxergar e reconhecer qualidades e habilidades nas outras pessoas. Agora, por que isso? Aí vem uma outra pergunta, né? Porque a gente tem o hábito de achar que o bem, todo mundo é como que obrigado a fazer. Sim, com certeza. Esse é o grande problema. Então, quando eu tenho a ideia de que todo mundo tem que fazer o bem e que essa é a obrigação da pessoa, ou que todo mundo tem que fazer bem feito, que todo mundo tem que acertar o tempo todo, então eu me excluo do reconhecimento e até mesmo da gratidão, porque intuitivamente qual é a mensagem que eu estou passando? Ele não fez mais do que a sua obrigação. Sim, com certeza. E esse é um problema sério, porque muitas vezes a gente vive aquele dilema, né? De faz 99 coisas certas, mas o fulano só enxergou a única que eu fiz errada, não é? Na realidade, é esse o errado, ou isso que não foi exatamente do jeito que a gente queria, ressalta dos nossos olhos. Por quê? Porque o resultado não é aquele que nós esperávamos, o comportamento não é aquele que nós estávamos aguardando daquela pessoa. E aí nós temos a tendência a fazer o quê? A ressaltar
e os defeitos. Sim. E não As virtudes. e deixar de lado as virtudes. Não Isso que elas não existam, até mesmo porque a gente acha que aquilo é algo que não é menos do que a obrigação da pessoa fazer. É verdade. E isso acaba, muitas vezes, minando os relacionamentos. Sim, com É interessante que na hora que você estava lendo, eu lembrei de uma ferramenta que nós usamos quando a gente trabalha em algumas questões como coach, especificamente sobre essa questão, que é a linha de Lousada. Lousada é um matemático e psicólogo que ele estabeleceu... Tinha que ser matemático. É, né? Tinha. E psicólogo, Não, né? mas amém. Psicólogo. Amém. Mas ele amém. estabeleceu uma regra, como psicólogo, Tá ele perdoado. estabeleceu uma regra e como matemático ele estabeleceu esses parâmetros. Ok. O quanto é necessário de fazermos em elogio para termos uma crítica. Sim. Né? Então, antes de apontar um defeito, o quanto de elogios ou de reconhecimento será necessário para que aquela pessoa, ao ouvir a crítica ou ao perceber, né, a comunicação do erro, receba aquilo de uma forma favorável. E isso é interessante, Rogério, porque muitas vezes a gente até reconhece Sim. que a pessoa desempenha um bom trabalho. Mas se nós não comunicamos isso e só comunicamos na hora que erra, não adianta eu reconhecer, porque ela vai receber aquela comunicação exatamente como eu falei. Com certeza. Não, mas todo dia eu faço isso certo. Hoje deu um problema, hoje ele me chama a atenção. Né? Então, isso é extremamente importante. Né? Rogério, Avaliar. nós já temos aqui algumas participações. Tem uma assim que o tema não tem a ver conosco, mas é você mesmo que tem que responder essa aqui. Eu vou ter que fazer quantos elogios? Quantos elogios? Ela diz assim: olá, pastor, eu sou católica e eu gostaria de saber o seguinte sobre a história das trombetas que irão tocar quando o fim do mundo chegar. Já tocou alguma? A pergunta dela. Meu nome é Karina, sou de Belo Horizonte. É muito interessante porque eu estou exatamente nesses dias preparando o material para um curso sobre o livro de Apocalipse. E as trombetas, elas são parte importante no contexto do livro. Né? Primeiro é que a gente tem uma certeza que Deus não preparou esse mundo para que ele fosse um caos ou desabitado. Então, a ideia que nós temos de fim do mundo, na concepção que nós temos de que o mundo vai acabar, de que tudo vai acabar, essa ideia não é uma ideia bíblica e não é o desejo e o propósito de Deus. Né? O mundo passará por transformações e mudanças e vai passar, inclusive, a sua forma de governo. Porque hoje o mundo jaz no maligno, mas o mundo vai passar para o governo de Jesus, o Cristo, então, e do seu povo. Então vai haver uma mudança no governo do mundo como um todo e isso vai gerar muitas mudanças e transformações. Então esse é o primeiro ponto que eu queria ressaltar. Não vai haver o fim do mundo, não vai haver o fim da humanidade, do jeito... Vai haver, sim, um processo de restauração, tanto do homem quanto do mundo criado por Deus e que tem sido maculado, né, por causa do pecado. Então, isso é algo interessante. Quando ele fala em trombetas, essas trombetas, e aí eu penso que você está se referindo às trombetas do arrebatamento, quando Paulo... ele diz que o anjo do Senhor tocará a trombeta e Jesus vai encontrar com a sua igreja nos ares. Esse é um fato que é determinante na história da igreja e também na história da humanidade. E essas trombetas ainda não tocaram. Há também no livro de Apocalipse, quando se fala em trombetas, nós temos 7 trombetas e cada uma dessas trombetas determinam juízos específicos.
nós não temos ainda uma evidência clara de que essas trombetas já tocaram. Então, serão trombetas anunciando o juízo de Deus, mas nós entendemos que essas trombetas ainda não tocaram por causa dos acontecimentos proféticos antes dessas trombetas que ainda não se estabeleceram. Amém. Ok, até porque esse é um tema assim que precisaria um bom tempo para poder abordar. Com certeza. Mas nós temos aqui outras participações. Estou ligadinho no programa, está muito legal. Manda um abraço para mim, por favor. Laedson, de Presidente Médici. Laedson, receba o nosso abraço, viu? Que o Senhor te abençoe ricamente nesse dia. Pastores, amo o programa de vocês e quero pedir oração para toda a minha família. Minha filha Roberta, que casa agora dia 18 de março com o Davi. Ambos servem ao Senhor Jesus. E para o meu marido, que já fez 1 ano que está desempregado. Os conselhos de vocês me trazem muita paz. Deus abençoe. Obrigado, viu, minha irmã? Deus abençoe a sua vida também e que o Senhor possa, né, mudar essa história em nome de Jesus. Eu me chamo Marisete e moro em Pesqueira, Pernambuco. Aí mandou uma mensagem aqui a respeito das mulheres, né? E nós abençoamos as mulheres no nome de Jesus. Temos aqui uma outra participação. Peço orações para o meu filho, para seu tratamento da apneia do sono, que vem atrapalhando sua saúde e a vida profissional. O nome dele é Rodrigo. Eu quero agradecer o presente especial a respeito do programa, né, que aqui do De Tudo Pouco, que foi um programa bem abençoado. Ok, nós vamos orar aqui pelo seu filho, colocando na presença do Senhor. Bom dia, eu sou Vinícius Sabará. Jesus revela a vocês o amor e a bondade de Deus e que o Senhor esteja abençoando a vida de vocês. Obrigado também. Temos mais uma outra participação. Ok, alguém aqui está pedindo uma resposta em off. Não tem como a gente responder assim. Eu te peço para que você, a Kate, né, encaminha para a gente um e-mail, por favor, tá bom? Aí pedir para a nossa produção colocar o e-mail da Clínica da Alma. Aí você digita ali, relata toda a situação e a gente pode responder para você via e-mail, aí preserva qualquer situação, tá joia? Ok, bom dia, meu nome é Jobim, 35 anos, cristão. Eu fiquei sabendo que tenho uma filha de 10 anos. A mãe tinha sumido na época, sabia que ela estava grávida, mas ela tinha outros relacionamentos, não só comigo. Eu disse na época que queria fazer o teste de paternidade, mas a mãe da garota sumiu. Era um relacionamento conturbado, um parentesco dela entrou em contato comigo semana passada, dizendo que sou o pai. Conversei com a criança essa semana e a mãe dela falou coisas ruins de mim e como eu não tivesse querido assumi-la na época. Mas foi a mãe que sumiu, tem como reverter esse quadro agora e como eu lidar com essa situação. A mãe dela já casou e tem um marido. Me humilhei, pedi perdão para a criança, apesar de tudo que a mãe fez, e expliquei todo o ocorrido da época, mas a mãe da criança não gostou de eu ter conversado com a criança essa semana e está afastando o contato. Sou de Belo Horizonte. Então a pergunta quer saber se tem como reverter essa situação, esse quadro agora, e como que ele deve lidar com essa situação em diante agora do ocorrido. Rogério, aí nós temos uma situação que é a própria questão da limitação que a mãe que tem, né, a guarda da criança estabelece, né? Apesar dele ser o pai biológico, não houve esse reconhecimento dessa paternidade de forma oficial. Ele pode requerer isso? Pode. É um direito que você tem, né? Então, requerer. Agora, é bom você avaliar o quanto isso vai ser benéfico para a vida dessa criança. Eu acho que espiritualmente, você tendo chegado diante da criança e ter pedido perdão para ela
Eu acho isso extremamente importante. Isso já quebrou a barreira espiritual que poderia existir entre você e ela. Talvez hoje ela não tenha condição de tomar, né, de realmente avaliar tudo isso. Mas como princípio espiritual, o seu quebrantamento e o seu arrependimento diante dela já estabelece uma ponte de comunicação com ela lá na frente. Infelizmente, a mãe que possui, né, a guarda da criança e ela tem esse direito, vamos dizer assim, de te privar, não, mas pode. Então, o que eu acho que você realmente precisa fazer é avaliar o que é melhor para a sua filha, né? Nesse momento. Se ela já está casada, se ela reconhece a outra pessoa como pai ou não, como que ela é tratada por esse atual marido, né, da mãe do seu filho. Então, essas coisas precisam ser consideradas antes de você tomar uma decisão. Amém. Aqui o Bruno de Manaus mandou aqui dizendo: bom dia, meu devocional diário. Aí tá a foto da televisão, nós três lá na foto do programa, né? Família toda reunida assistindo o programa. Obrigado, meu Bruno. Manaus, Deus abençoe essa terra caliente, né? Terrinha abençoada. Em nome de Jesus. Deixa eu aqui mais um. Oi, bom dia. Gostaria de receber mensagens de conforto, paz, esperança espiritual. Olha, você já tem a mensagem. Se você tem, né, a Bíblia, ali você tem todas as mensagens de conforto, de paz, de esperança espiritual. Né? A Bíblia é a mensagem viva e eficaz, né, nas nossas vidas. Não é? Então, é difícil a gente ter esse, vamos dizer assim, esse dispositivo para estar mandando mensagens, né, nos WhatsApps. Eu sei que existem, mas não temos essa visão para isso, né? Então, que Deus possa estar confortando o seu coração, né? Busque, leia a Bíblia, você vai ver como que o seu coração vai ser confortado. A paz do Senhor, meu nome é Ruth, moro em Nova Friburgo, estou precisando de oração. Muito obrigado aqui, nós vamos orar aqui no final do programa. E aqui, passar mais um, porque senão... meu irmão, a paz do Senhor, bom dia, tenho 53 anos, gostei de uma pessoa e estamos nos preparando para ficar noivos este mês. E sonhamos nos casar, pois nunca se casamos. Pois ela tem um filho viciado, tenho medo que depois isto venha atrapalhar a minha vida. Pois o que eu falo? Me orienta, por favor. Entendeu aí? Entendi. Você tem uma escolha, você pega o pacote, não é? É o pacote completo. Completo, porque aí você não tem como você casar com ela sem assumir o filho dela. Então você procure, né, orientar e ver qual a dificuldade que você está tendo e tudo, poder ajudá-lo, né, levar ele para um lugar de recuperação. Aí é uma escolha que você vai ter que fazer. A vida é de escolhas. Então, muitas vezes, a gente tem que escolher. Ou eu abraço tudo, ou então não faço. Se você gosta dela e você vê que compensa e tudo, não é? Então, faça a escolha que vai te trazer alegria no coração e tudo. Agora, depois é só administrar isso aí, não é? É o que você tem que fazer. Mas é uma escolha que você vai tomar. Agora, ora a Deus, pede a direção do Senhor, né? O que Deus falar no seu coração, você faz. Né? O Senhor vai te dar a direção para o que você vai fazer. Em nome de Jesus. Tem uma coisa, Guerra, que eu gostaria de acrescentar, é que, primeiro, ela também é importante nesse processo, né? A mãe e a futura esposa. E que tipo de relação ela tem com esse filho? Porque, às vezes, o filho ele é dependente, mas ele não é só dependente de drogas, ele é dependente emocionalmente e financeiramente da mãe, e a mãe mantém essa codependência que precisa, de alguma maneira, ficar livre dela. Né? Essa é uma coisa
importante e que a mãe, né, sua futura esposa, precisa avaliar, porque é uma escolha que ela também tem que fazer. Com certeza. Né? Uma outra coisa, já agora olhando a questão para o outro lado, você como marido assumindo essa mulher, de repente pode ser a força que essa mulher precisa para fazer aquilo que tem que fazer, né? Então, de repente, se a carga, você está achando que a carga poderia ser uma carga pesada para você, o quanto essa carga não tem sido pesado para essa mulher? E você, como homem, do lado dela, pode ser esse ajudador para ajudá-la a carregar essa carga. Quem ama, carrega a carga do outro. Amém. Né? Glória a Deus. E aí, Guerra? Nós temos aqui reconhecer. Declare o que você aprecia na pessoa e nomeie. Né? Você colocar nome. Né? Você fala assim, olha, você é uma pessoa meiga, você é uma pessoa bacana, você é uma pessoa agradável. Então, nomeie isso. Não é? Isso é muito importante, você declarar e dar nome. Porque muitas vezes, pro lado ruim, a pessoa dá nome, né? Você é ruim, Você fez isso, você não vale fez nada, aquilo. você é bruto, você é ignorante. Pois é, agora nós estamos falando aqui numa questão de qualidades. Nomeie as qualidades da pessoa. Né? Muitas vezes a pessoa gosta, mas não fala que ama. Fala assim, ó, eu te amo, não é? Você é importante para mim, você é importante na minha vida, você mudou a minha vida. A pessoa quer ouvir isso é bom para a pessoa. Então nomeie isso aí, coloque, né, o nome naquele elogio que você vai fazer e nas qualidades da pessoa. Qual o nome nós vamos colocar, Rogério? Acho que aí seria o outro ponto, né, Guerra? Seria mais a parte da especificação. Sim, com certeza. Mas é interessante que quando você estava falando isso, eu lembrei de uma expressão que a gente costuma usar em ministrações de libertação. Na hora de pecar, peca no varejo. Na hora de pedir perdão, pede perdão por atacado. Não é? Na hora de pedir perdão é assim, Senhor, perdoa todos os meus enormes pecados. Pronto. Não é? Pronto. Mas na hora de pecar, é um por um. É específico. Então, na hora de mentir, é a mentira, né? É o orgulho, é a vaidade, é a soberba, não é? É a palavra torpe, né? Então, na hora de pecar, é um pecado de cada vez. Mas na hora de pedir perdão, a gente perdoa todos os meus pecados, né? Isso. Mas Então, aí tem aqui a segunda, que é especificar. Seja tão específico quanto possível. Não faça generalizações a respeito do estilo. Não é? Que aí se torna genérico, né? sim. É genérico. É genérico. O genérico fica mais barato. Fica né? mais barato. Aliás, costuma ficar muito mais barato. mais barato. Não é? Com certeza. Deixa eu aproveitar e mandar um abração aqui para o nosso querido pastor José Lopes, que está nos assistindo. Isso. Né, na nossa casa. Grande Lopes. Querido, um beijo para você, viu? Você é precioso, se recuperando plenamente aí, né? Estamos precisando de você lá na clínica, viu? Isso. Tem muita coisa para fazer por lá. Precisamos de você, não 75% que você me falou outro dia, né? Mas 100%. Amém. Né? Com certeza. Quero também mandar um abraço para a pastora amada, a pastora Vera e a pastora Vasti, que Isso. sempre nos acompanha. Amém. Eu assisto à noite, manda um abraço. Então tá aí o nosso abraço para você, viu, querido? Vocês são preciosos, amamos muito vocês, a vida de vocês. Amém. Glória a Deus. Né? Deixa eu falar aqui. Ok, eu já falei todos. Agora é você. A questão de ser específico Ser específico. é muito importante, porque muitas vezes, Rogério, a gente vai no superficial e de repente a pessoa precisa de uma confirmação em uma área específica da vida dela, que às vezes ela está tendo um esforço muito grande para que aquilo realmente apareça na vida dela. Quando você chega e faz isso de uma maneira específica, a pessoa vê que o que ela está fazendo e o esforço que ela está tendo valeu a pena. Com certeza. Né? Então,
Isso é interessante. E Quando que você... foi observado também naquela situação específica. específica. Com certeza. Isso é muito importante. Então, de repente virar e falar, olha, você fez isso dessa maneira e a maneira que você fez ficou muito bom. Isso ficou muito bom. Com certeza. Né? Então você tomou essa iniciativa ou você fez isso dessa forma, gostei, o resultado foi bom. Então, na maioria das vezes, quando você é específico, motiva a pessoa a crescer naquela área, porque se ela já faz bem, ela vai estar motivada a fazer ainda melhor. A motivação vai ser maior. A motivação vai ser maior. Com certeza. Né? Nós temos aqui qualificar. Expresse como elas fazem uma diferença significativa em sua vida. Não é? Então, mostrar para a pessoa, né, a qualidade dela, a diferença que faz para mim. Não é? É interessante isso, eu qualificar, olha, o que você faz, isso que você faz, expressa muito na minha vida e faz uma diferença enorme e tem até me ajudado muito a sua qualidade, não é? Que é importante. Reconhecer, Guerra, o quanto o outro me abençoa. Sim. E o quanto eu cresço com o que o outro faz. Amém. Ou com as qualidades que ele tem e que demonstram diante de mim. E isso é muito interessante, porque a outra pessoa pode até estar fazendo uma coisa no cotidiano sem ter uma ideia do quanto ela me abençoa. Com certeza. Não é? E quando a gente faz isso, nós vamos dar um feedback muito positivo para essa pessoa. É interessante, há uns dias atrás, quando nós estávamos numa reunião, uma pessoa veio e me entregou uma palavra. Aí, no dia, eu parei, ouvi, fiquei quieto, não falei nada. Sim. No dia seguinte, eu cheguei para essa pessoa e falei com ela, você tem ideia do que foi que você me disse ontem? Né? Então, o quanto ela foi usada por Deus, o quanto ela me abençoou. Amém. Através do dom que Deus entregou a ela. Oh, que benção. Então, era uma situação que há mais de 4 anos e Deus nunca tinha usado absolutamente ninguém para falar nada a respeito disso. Ela não sabia de nada e, de repente, ela chega com a resposta e as indagações que eu tenho feito a Deus durante esses 4 anos. Então, isso agrega valor à pessoa. Isso Por mesmo. quê? Agregou valor a mim. Amém. Né? Então, foi importante para mim. Ela foi usada naquele momento para trazer algo que só Deus poderia falar. E aí, quando você dá esse feedback, isso traz uma consciência para a pessoa de que realmente ela foi instrumento usada de Deus. por Deus. Isso confirma sobre ela os Amém. dons que Deus entregou para ela. Isso dá a ela mais certeza e convicção de que quando Deus quiser usá-la de novo, ela sabe, vai confiar mais. Vai confiar. Com certeza. Então, quando você chega e fala o quanto você foi beneficiado, o quanto você foi abençoado, o quanto aquilo agregou de valor para você, por causa de uma atitude simples ou um fato da outra pessoa ter obedecido ou ter cumprido a sua função, isso agrega muito valor, tanto na relação quanto para a própria pessoa que fez aquilo que estava nas mãos dela para fazer. Então, isso é importante. Esse tipo de feedback, ele faz muita diferença na vida das pessoas. Né? Nós podemos ir para o outro Tem ponto? sim. Exaltar, encoraja as pessoas abertamente e em público, diante de seus colegas. Não é encorajar, colocar a pessoa, né, fazer um elogio no momento certo, não é? Diante de pessoas e tudo. Então, isso aí também
leva a pessoa a acreditar nela e a sentir bem diante das pessoas. Muitas vezes um elogio que você fizer, né? Por exemplo, você levou umas pessoas para almoçar na sua casa, de repente você elogia a comida da sua mulher, não é? Isso é muito importante, ela vai se sentir bem, né, naquilo que ela está fazendo. Ou elogia a pessoa perante outras pessoas, isso é muito importante, a pessoa vai se sentir bem com isso. Então, esse exaltar é encorajar a pessoa, levar ela a entender, a sentir. Isso vem também na questão de autoestima, vai trazer na estima da pessoa ali naquele momento, ela vai sentir bem. Isso é muito importante, a gente fazer o quê? Exaltar. Amém? Guerra, é interessante como as pessoas normalmente elas são marcadas. Sim. Quando elas são desnudadas diante de outras pessoas, ou se chama a atenção delas, ou corrige, né? Ou aponta o dedo, demonstra o erro na frente das outras pessoas. O quanto isso muitas vezes gera feridas, gera traumas, o quanto isso humilha a outra pessoa, e muitas vezes essa situação ela é muito mais presente no nosso cotidiano, principalmente, e aí é que está uma questão muito séria, que quando isso acontece em pessoas em determinada posição de autoridade em relação às outras. E isso acaba se tornando muito comum. Então, a pessoa, por estar em uma posição de autoridade, ou por estar em uma situação, naquele momento, né, privilegiada, vamos dizer assim, e expõe a outra pessoa, isso realmente acaba com o indivíduo. Então, gera feridas, isso quebra os relacionamentos, isso faz com que a pessoa se sinta humilhada, isso realmente faz com que a pessoa retroceda. Então, um punhado de situações são geradas quando o defeito, né, ou a pessoa é chamada a atenção publicamente diante das outras pessoas. Agora, há também o oposto, o quanto o contrário pode ser curador. Amém. O quanto o contrário pode ser motivador. Então, se eu vou, né, ferir na frente dos outros, então eu devo ir e pedir perdão também na frente dos outros. Com certeza. Né? Então, muitas vezes a gente vai lá e dá a pancada na frente de todo mundo, mas na hora de pedir perdão a gente chama a pessoa separado, fala, olha, eu quero te pedir perdão. Então, você não está tratando com a mesma medida. Sim. Não é? E é extremamente abençoador e extremamente relevante você fazer o elogio certo, na hora certa e de preferência publicamente. Gente, isso não é bajulação. Há uma diferença entre bajulação e realmente falar e ressaltar qualidades que a pessoa tem. Então, se ela tem essa qualidade, se ela faz isso bem e você está reconhecendo isso publicamente, então faça isso, dê honra a quem tem honra. A palavra de Deus é muito clara a respeito desse princípio de honra. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.